Um teólogo inglês chamado Thomas Brooks disse certa vez que nós conhecemos os metais pelo som que produzem e os homens por aquilo que eles falam. Jesus Cristo, muito tempo antes dele, disse: a boca fala do que o coração está cheio, lá em Mateus 12. As palavras que saem da boca de uma pessoa são a expressão bem clara de quem de fato ela é. E Deus se preocupa bastante com as palavras que saem da nossa boca. Por isso Ele nos deu o 8º mandamento: não dirás, não falarás falso testemunho contra o teu próximo. O 8º mandamento é mais uma maneira de expressarmos amor ao nosso próximo. Nesse caso, preservando o seu bom nome, preservando a sua honra por meio das nossas palavras. Isso fica bem claro nas explicações do Catecismo Menor e Maior, que interpretam o mandamento como uma maneira de conservar e de promover a verdade entre todos os homens. O nosso Deus, conforme João 14, é a verdade. O nosso Deus, conforme Tito, capítulo 1, versículo 2, não pode mentir. E se Deus é a verdade, se Deus não mente, Deus espera que aqueles que estão ligados a Ele, os seus filhos, os cristãos, não mintam, mas que a verdade saia das suas bocas e nunca o engano. Resumindo, ninguém deve causar dano a outra pessoa, ao próximo, por meio de palavras proferidas por sua boca ou pelos seus dedos na rede social. Antes, deve fazer o uso da comunicação, da palavra falada, digitada, escrita, para falar bem e para falar a verdade a todas as pessoas. A mentira surgiu bem cedo na história da humanidade. Satanás, o diabo, que é o pai da mentira, lá no Jardim do Éden, conta a primeira mentira que está registrada na Bíblia. Primeiro ele faz uma pergunta quase que despretensiosa para Eva. Não foi assim que Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma fruta? E a Eva tenta explicar, e aí diz: não, a gente pode comer de todas as frutas, mas essa árvore ali, essa a gente não pode encostar. Porque se a gente encostar naquela árvore, se a gente comer desse fruto, a gente vai morrer. E aí vem então, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 4, a primeira mentira proferida pelo diabo que nós temos registrada. É certo que vocês não vão morrer. Pode comer do fruto. Vocês não vão morrer. Adão e Eva caíram em pecado justamente por não acreditarem nas palavras de Deus e preferirem acreditar nas palavras proferidas pelo diabo. Eles preferiram uma fake news ao invés do ensino dado por Deus. E a mentira, que vem desde Adão e Eva e vem até nós, não deveria fazer parte da vida dos filhos de Deus. Porque Deus diz, repetidas vezes, em Levítico 19, não mintam, não usem de falsidade cada um para com o seu próximo, com a outra pessoa. Provérbios 12, os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. O nosso compromisso como filhos de Deus, a nossa responsabilidade como cristãos é com a verdade. Por isso, pegando uma mistura de Colossenses 3 e Efésios 4, não mintam uns para os outros. Vocês se despiram do velho homem, portanto, andem em novidade de vida. Nós não devemos prejudicar a boa reputação das outras pessoas com juízos falsos, especialmente em público. Lá em Levítico, de novo, o comecinho da Bíblia, Levítico capítulo 19, versículo 15, nós lemos assim: quando julgar alguma causa, não seja injusto. Não favoreça os humildes, nem procure agradar os poderosos. Julgue todas as causas com justiça. Essa ordem de Deus, lá em Levítico, lá no comecinho da história do povo de Deus, nos alerta para o cuidado com o qual nós devemos
abrir a nossa boca ao falar qualquer coisa sobre outras pessoas. O verdadeiro filho de Deus, o verdadeiro cristão, conforme o Salmo de número 15, versículo 3, não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Juízos falsos e calúnias são condenados pelo 8º mandamento. Mas não só isso. Todo tipo de boato, principalmente não, boato é sempre sem fundamento. Todo tipo de fofoca, todo tipo de conversa que não leva a lugar nenhum sobre alguém e que visam prejudicar a reputação de alguém, são formas de quebrar o 8º mandamento. A Bíblia, o livro de Tiago, a gente acabou de ler, nos alerta: meus irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal do seu irmão em Cristo ou o julga, está falando mal da lei e julgando-a. Pois se você julga a lei, então já não é uma pessoa que obedece à lei, mas é alguém que a julga. Tito, na sua carta, no capítulo 3, versículo 2, vai de novo nos alertar. E ele diz: não falem mal de ninguém, mas sejam calmos e pacíficos e tratem todos com educação. Não falem mal de ninguém, não inventem histórias de ninguém, não façam boatos de ninguém. E vamos voltar lá para o começo da Bíblia de novo, lá para o livro de Levítico. Levítico capítulo 19, 16. Deus diz: não ande espalhando mentiras no meio do povo, nem faça uma acusação falsa que possa causar a morte de alguém. Eu sou o Senhor. É o próprio Deus falando. Não espalhe mentiras, não faça acusações falsas. Nós devemos tomar muito cuidado com as nossas conversas, com o que a gente coloca nas redes sociais também, de boatos, de notícias falsas, de acusações falsas. Cuidem, prestem atenção no que vocês estão falando e escrevendo. Uma maneira de demonstrar a nossa obediência a Deus, quando a gente fala de 8º mandamento, é ter como princípio áureo, como a principal coisa, a verdade. A carta aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, nos lembra que quem ama, diz Paulo, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Quem ama de fato a Deus, quem ama de fato ao seu próximo, às outras pessoas, como a si mesmo, deve ter a sua real satisfação em falar a verdade sobre os outros. E nós devemos falar sempre a verdade, porque afinal de contas nós somos um único corpo. Nós somos membros uns dos outros. Mentir para o outro é mentir para nós mesmos. É um auto-engano. Falar a verdade, por outro lado, é cada vez estar mais ligado ao nosso próximo. É cada vez estar mais em conjunto. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 25, diz: por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Nós temos a responsabilidade de pensar muito bem na hora de escolher as nossas palavras. Nenhuma falsidade, nenhuma coisa torta devia estar na nossa língua. Mas deveria estar sempre palavras que vão transmitir a verdade e a graça de Deus para as pessoas. De novo o apóstolo Paulo, de novo na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 29, não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Falar sempre a verdade, embora possa trazer algumas consequências que por vezes parecem difíceis, é um sinal de que realmente nós somos filhos, servos de Jesus Cristo. É sinal de que o Espírito Santo habita em nós, porque Deus é a verdade. O apóstolo Paulo aos Colossenses diz: não mintam uns aos outros. Uma vez que vocês despiram a velha natureza com as suas
com as suas práticas e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que a criou. Como é que a gente pode cuidar da reputação do nosso próximo? Como é que a gente pode cuidar para que o nosso próximo não seja difamado? A explicação do mandamento por Martinho Lutero nos ajuda. Devemos desculpá-lo, falar bem dele e interpretar tudo da melhor maneira. Jesus mostra o cuidado pela reputação dos nossos irmãos quando nos ensinou a corrigir alguém que está em pecado. O texto é clássico, pelo menos entre os pastores, Mateus capítulo 18, e os versículos 15 a 17 dizem assim: se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Acabou a conversa. Mas ele continua: mas se ele não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. E acabou. Se ele se recusar a ouvir essas pessoas, aí sim, exponha o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. Mas vejam, resolva a questão você com ele, e ninguém mais precisa saber. Resolveu a questão, acabou ali. Não precisa expor a pessoa. Se a pessoa não consegue resolver, chama 1 ou 2 testemunhas para que tudo esteja de acordo, e acaba ali. A gente só expõe em última circunstância, e expõe na tentativa de corrigir a pessoa, não só de expô-la. Uma das virtudes cristãs que está mais relacionada a esse mandamento é o domínio próprio, um dos frutos do Espírito lá de Gálatas capítulo 5. Quando o Espírito Santo habita em nós, o nosso corpo passa a ser dirigido pelo próprio Deus. Principalmente, ou também, a nossa língua, os nossos dedos. A nova forma que o cristão recebe de Deus para lidar com a comunicação, com a sua língua, é exatamente o poder do autocontrole. O apóstolo Tiago mostra a dificuldade que o homem tem de dominar a sua língua. Ele vai dizer que os seres humanos conseguem dominar tudo quanto é tipo de animal, do menor até o maior. Ele diz, mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno mortal, e ninguém a pode controlar. No entanto, Tiago também diz que não há razão para o cristão desobedecer ao 8º mandamento. Ele diz lá, a figueira não produz azeitonas, a videira não produz figos, uma fonte de água doce não jorra a água salgada. E por meio dessas figuras de linguagem, ele conclui que o cristão sim pode domar a sua língua. Se você é cristão, você produz frutos cristãos. Se você é correto, vai sair justiça de ti. E daí ele termina dizendo, caso contrário, como é possível, com a mesma boca, bendizermos a Deus e com a mesma boca amaldiçoar os homens, que são criação desse Deus? Ou nós fazemos uma coisa, ou nós fazemos outra coisa. O 8º mandamento deve orientar todas as relações possíveis que tivermos com as outras pessoas, falando sempre a verdade e cuidando com as nossas palavras. Da mesma maneira, como muitos usam as suas línguas para amaldiçoar, Deus quer usar as nossas bocas, as nossas línguas, para alcançarmos todas as nações com o Evangelho. A nossa missão como cristãos é executada essencialmente por meio de palavras. Que as reflexões de hoje sobre o 8º mandamento nos auxiliem na nossa vida cotidiana, com todas as pessoas ao nosso redor. Que nós aprendamos a glorificar a Deus e alcançar o coração das pessoas com palavras que vêm do próprio Deus. Que possamos sempre ser testemunhas da verdade, a verdade com letra maiúscula. Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Ele tem cuidado de nós.
em Cristo nunca estaremos sós.